Deus abençoe. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Que todos nós possamos ser aquecidos em nosso sentimento dessa noite. E aquecidos também, porque está frio, né? Que a gente, né, já que a gente conseguiu chegar aqui numa noite tão fria, nosso anjo da guarda com certeza nos intuiu a isso, quis que nós estivéssemos aqui para a gente receber algo que a gente esteja precisando ou que a gente possa servir, né, doando algo para esta casa de oração, de aprendizado, né? Então, sejamos todos muito bem-vindos. Recentemente, eu tratei sobre a vida de Bezerra de Menezes, que foi um médico na vida, né, que ele, né, nesta encarnação, que ele teve esta individualidade com este nome, Bezerra de Menezes. Foi um médico espírita muito importante para o espiritismo no Brasil. Ele que, né, divulgou fortemente o espiritismo no começo, né, dessa doutrina, chegando ao nosso país. E hoje eu quis trazer um pouquinho sobre algumas vidas que são atribuídas a ele antes dessa vida de Bezerra de Menezes. Então, nós sabemos que todos nós cremos, né, que somos imortais, somos, né, almas que não vamos se acabar, temos outras vidas, viemos de muitas outras vidas, e Bezerra de Menezes também, claro, né? E a gente vai, quando a gente analisa isso, a gente vai poder ver um pouco sobre o progresso, como que foi a evolução dele, né? Se ele é um espírito que foi extremamente bom, né, nessa vida de Bezerra de Menezes, não foi por acaso, não foi uma coisa que aconteceu apenas naquela vida, né? Ele já vinha de um processo de vidas boas, né? Nós vamos conhecer um pouquinho. E não foi Bezerra de Menezes que falou. Ele também veio com o véu do esquecimento, assim como cada um de nós. A gente não lembra das vidas passadas, certo? Algumas vezes, algumas pessoas, através de meditação, né, através de, às vezes, algum processo, consegue ter acesso a parte de uma vida passada, né? É possível, mas não é o comum, e isso só é revelado para nós caso tenha alguma utilidade. E para Bezerra de Menezes também, a gente conhecer, poder, né, ter esse horizonte sobre algumas de suas vidas com alguma finalidade, não é por acaso, não é simplesmente para a gente fofocar, né, sobre a vida dele. Olha, ele foi fulano, sabia, né? Não é para isso, né? Então tem que ter uma finalidade. Na doutrina espírita a gente busca sempre essa finalidade de o que isso pode nos ajudar, né? O que isso contribui para cada um de nós. Então é sobre isso que eu vou tentar falar um pouquinho daquilo que eu pesquisei, né? E aí quando a gente é criança, quando perguntam pra gente, quem é teu ídolo? O que a gente respondia? Vocês lembram o que vocês respondiam? É Xuxa Meneghel, é Angélica. Quando era mocinha era Shakira, né? A gente tinha esses ídolos assim. Mas na verdade, à medida que a gente vai avançando, a gente vai conhecendo realmente os valores reais da vida, né, que a gente deve ter. A gente devia ter como ídolos espíritos assim, Bezerra de Menezes, né? Né, eu gostaria de ser próximo a um espírito assim. Eu gostaria de ser um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco. E mais ainda, né? Todos nós devemos almejar o quê? Seguir os passos do nosso Mestre Jesus, né? Então esses são os verdadeiros ídolos que a gente deveria ter, né? Que a gente deve colocar isso como parte de nós. Hoje, com a inteligência artificial, né, a gente consegue, inclusive, ter a voz do Chico colocada em muitas animações
que são uma graça, e a gente se emociona porque a gente conhece um pouco, quem conhece a voz do Chico, se emociona e lembra de algumas passagens da vida dele. E é bom, né, esse uso da inteligência artificial para um fim bom, né? Tem tanta coisa, tanta bobagem, né? Mas para isso eu achei muito interessante. Então, né, não foi... E também a gente não vai achar dentro de uma obra, de algum desse... Não foi Bezerra de Menezes, através de espírito, que nos trouxe a revelação sobre, eu fui fulano de tal, né? Porque um espírito de grande valor, né, de grande moralidade, ele não vai se preocupar em dizer quem ele é para nós, assim, com essa finalidade, simplesmente nos revelar isso, né? Então, como que essas informações chegaram? Alguns médiums que trabalharam com ele, né, que tiveram acesso a comunicações dele, então, conheceram algumas vidas dele. E puderam trazer para nós, né, com a permissão, claro, da espiritualidade, né, sob o aval sempre, né, para trazer uma informação boa para nós, para nos revelar, então, sobre algumas vidas, então, passadas desse espírito de grande gabarito, né. A gente, na doutrina espírita, isso acontece com alguns casos, né. Então, a gente sabe que o guia de Chico Emmanuel foi Públio Lentulus, lá no livro, né, há 2000 anos. Então, qual a finalidade disso, da gente ter esse conhecimento? A gente pode ver uma evolução muito grande desse espírito. Olha, ele foi, olha como ele foi, olha como ele, né, chegou a ser o guia do Chico, né? Então, a gente consegue ver alguns casos assim, para nos mostrar que o progresso é possível, que a gente vai evoluir, que assim como eles, a gente também evolui, né? Todos nós. Joana de Ângeles também, através da mediunidade de Divaldo, pôde nos revelar algumas vidas passadas dela, né? Joana de Cusa, nos tempos de Jesus, então já era um espírito que, né, pôde fazer algumas ações boas, né, há mais de 2000 anos, então... E aí a gente vê que esses espíritos permanecem no bem, né? Foram espíritos já bons em vidas passadas e continuam a cada vez evoluindo mais e auxiliando o nosso planeta a ser melhor, né? E recentemente a palestra da Suzana, né, que fez a psicografia, né, nos contou então sobre o Judas Iscariotes, também sendo Joana d'Arc, né? Então essas personalidades, assim, a gente vai conhecendo ao longo do passar do tempo, alguns casos assim a gente vai conhecendo, né? Então, Bezerra de Menezes, hoje eu vou, né, para quem não conhece, eu vou tentar contar um pouquinho sobre o que se fala sobre vidas passadas dele, né, antes desse espírito. Então, né, para quem não conhece a história de Bezerra de Menezes, tem um filme no YouTube, né, de forma gratuita, quem quiser, né, assistir. É bem interessante o filme. Também deve ter em outras plataformas de streaming, né, e com a qualidade melhor do que a YouTube gratuita, né, mas é um filme que vale a pena a gente conhecer, né. Fala bem os pontos principais desta vida desse grande espírita, esse grande espírito. Então, né, só essa vida dele, então, foi do ano de 1831 até o ano de 1900. Bem no comecinho ali da mudança entre Império, República, né, todo esse contexto ali ele vivenciou, e muito desafiador ser espírita nesse período, né. Agora passei demais. Então, uma das vidas que Bezerra teve foi como Zaqueu. Zaqueu, para quem não conhece, né, ele, quando Judas, né, saiu do apostolado, né, após a crucificação de Jesus, né, ele também entrou para os apóstolos do Cristo. Foi considerado o 13º apóstolo. Então, não há, né, como falei, nenhuma obra que diga isso, se a gente pesquisar, mas através da mediunidade de uma médium chamada Ivone Pereira do Amaral Pereira, agora eu sempre
às vezes inverto a ordem, né? Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira, a dona Ivone, né? Ela teve acesso a essa informação, né? E chega para nós isso, através do livro Ressurreição e Vida, que era aquela que foi a médium, né? E o espírito era Leão Tolstói. E ele descreve, então, o encontro de Zaqueu com Jesus, né? E aí, depois, teve acesso a essa informação de que Zaqueu foi Bezerra, né? Então, o que né, para quem não conhece a história de Zaqueu, isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, dos versículos de 1 a 10. Então, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Os publicanos, para quem não se lembra, eram os cobradores de impostos. Então, Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. E os cobradores de impostos, eles estavam a serviço dos romanos, né? Cobrando, então, impostos na população para os judeus, né? Então, eles eram muito odiados. Porque imposto ninguém gosta de pagar até hoje, na verdade, né? Hoje a gente tem a consciência de que a arrecadação pode ser convertida em benefício para a sociedade, deve ser, né? Nem sempre é, mas deve ser, né? Então, mas naquele tempo ninguém gostava dos publicanos, né? Então, não gostavam de Zaqueu também. Ele queria ver quem era Jesus, porque, na verdade, Mateus, que era Levi, né, um dos cobradores de impostos, já tinha falado para ele sobre Jesus. Então, ele estava já bem curioso para saber sobre Jesus. E aí, só que ele era um homem pequenininho, tipo eu. E aí, né, não conseguia, né, porque a multidão em volta de Jesus, então era difícil ter acesso a ver Jesus, né, ele não conseguia. Então, assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali, né, queria ver Jesus. Então, subiu numa árvore para ficar mais visível, né. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse para Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, Jesus já conhece todos nós, né? Então, ele viu que precisava falar com Zaqueu, né? Ele queria despertar algo em Zaqueu e precisava, então, por isso se colocou nessa posição de falar com Zaqueu na casa dele, se hospedar, né? Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém me extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, nesse encontro, então, a partir daí, Zaqueu, ele se modifica profundamente, a partir desse encontro. Então, várias alegorias que cada história, né, do Evangelho traz para nós. Então, assim como Zaqueu, a gente também é pequenino, né? A gente quer se aproximar de Jesus, mas a gente se sente pequeno. Mas a gente tem condições de se transformar assim como ele também, né? O significado de Zaqueu, então Zaqueu já era um nome bom, né? Significa puro, justo na língua hebraica. E aí depois ele assume o nome de Matias. Levi, que era Mateus, né? Também que mudou de nome, né? Uns apóstolos. Também era publicano, né? Ele tinha então sido o primeiro, provavelmente, a falar de Jesus para Zaqueu. Então, depois da conversão de Zaqueu, possivelmente ele tenha homenageado esse amigo, né? E adotou um nome parecido, então Mateus e Matias, né? Então, Matias, né? Zaqueu, Matias,
ele também fez escritas, assim como outros evangelistas. Só que o evangelho dele não entrou para o que a gente fala que é o evangelho... Tem o nome certo? Eu me esqueci a palavra, apócrifo, né? Então, esse evangelho a gente não conhece, mas ele também fez escritas sobre a vida de Jesus, né? Então, esse Clemente de Alexandria, no livro Estromateis, ele trata então sobre essa história também é narrada essa mesma passagem que tem no evangelho de Lucas, né, contada pelo próprio Zaqueu, né? Então ele também inicia o seu apostolado, né? O Papa Clemente I, ele foi Papa então ali entre os anos 88 e 97, revela em suas homílias é um discurso, né, quando se faz na igreja, né? Que após a estada de Jesus em sua casa, Zaqueu passou a seguir Simão Pedro, e por solicitação de Simão Pedro, ele tornou-se então um bispo da igreja cristã de Cesareia. Então ele passou, né, a fazer as pregações também, né? Então ele também teve um papel importante no apostolado de Jesus, para a palavra de Jesus chegar até nós, né? Então ele inicia a sua atividade missionária na Casa do Caminho, né, que era a instituição que Pedro tinha, né, fundado, Pedro e Tiago, né, para abrigar as pessoas carentes, necessitadas, doentes daquele tempo. Então, só após transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz, né, após aquele momento, é que ele terá a sua própria casa de atividades em Cesareia e depois na Etiópia. Então, ele continua, então, esse serviço missionário, também a exemplo da Casa do Caminho. Ele também funda uma casa, só que nessas outras cidades. E aí conta, né, a história que esse apóstolo, ele morre no incêndio na Etiópia, tentando salvar as crianças da sua igreja, quando ocorre um grande incêndio lá nessa instituição. Então, eles relatam como sendo o primeiro testemunho da vida, né, então, desse espírito, né. Depois disso, então, essa, né, uma das vidas de Bezerra. Depois disso, a gente vai ter no livro Ave Cristo, que é uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a história de Quinto Varro e Quinto Celso. São dois personagens dessa história, só que são o mesmo espírito. Para quem não leu o livro, eu vou fazer um resuminho aqui, né? Então, ocorria essa história. Então, todos esses romances espíritas que Chico escreveu, eles são são histórias verídicas, né? Então, são personagens que muitas vezes a gente conhece hoje por outro nome, né? São espíritos que a gente, né, continua ouvindo falar, porque são histórias que nos trazem muitos exemplos, né? Então, é interessante a gente conhecer, porque a gente conhece um pouco sobre a história também, né? No século III, então, houve, né, esses dois personagens, né, Quinto Varro e Quinto Celso. São duas encarnações sucessivas, né, porque ele morre primeiro, né, o Quinto Varro, e depois ele retorna como Quinto Celso. E o objetivo desse espírito é o resgate de um filho dele chamado Tassiano, né? Então, toda a história é baseada nesse amor por esse filho. E aí, então, para quem, né, já leu ou quem não leu, né, o que acontece? Quinto Varro, ele tinha uma esposa, só que ela tinha envolvimento com outra pessoa, né, e eles já tinham um filho, daí ela traiçoeiramente arma a morte do seu marido, Quinto Varro, né.
Só que ele está embarcado num navio e aí é feita uma emboscada, só que quem acaba morrendo é uma outra pessoa no lugar dele. Daí ele assume esse papel desse irmão Corvino que morreu, né, que o alvo seria ele, né? E aí ele passa a ser, né, da igreja de São João, em Lyon, e começa todo um trabalho na cristandade, né? Ajudando aos carentes, né? Então, toda uma vida bem dedicada a seguir os passos de Jesus, né? Só que Tassiano era um espírito que foi criado por essa mãe, né? Que já não era muito boa, né? Muito flor que se cheire, vamos dizer assim. E Tassiano, ele era perseguidor dos cristãos, né? E aí, em algum momento, a história deles se cruzam, né? Se continuam a ter algum tipo de relação, só que de perseguição, né? Um filho perseguindo esse pai sem ele saber que era o pai, né? Então ele manda destruir esse lar dos meninos, né? Que era que o irmão Corvino tinha. E aí Varro é preso, julgado como feiticeiro e condenado à morte, né? Pela igreja romana, pela igreja não, né? Pelo Império Romano. Então, né, já a primeira vida se encerra assim, já de uma forma difícil, né? Mas ele já, como é um espírito já, né, em evolução, em bondade, ele já tem essa vida muito dedicada, né, a não só, ele sentiu o amor pelo filho, né? Mas também ajudou muitas pessoas do seu tempo. E aí ele volta numa outra vida, né? Logo na sequência do livro, ele reencarna para continuar tentando resgatar esse filho chamado Tassiano para Cristo, né? E aí como quinto Celso. Daí ele agora, só que agora ele é mais novo que o então filho dele, né? E aí esse menino, que ele é um menino carente, ele tá na praça lá tocando alaúde, né, como um pedinte. E aí as mãos do destino cruzam novamente eles, né? E aí Tassiano acaba adotando esse menino. Mas assim, né, é toda uma novela, é toda uma trama, né, que a gente vai se envolvendo e vai se emocionando com cada passagem que acontece, né? Nada é assim fácil, né, de acontecer, assim como é nas vidas, né, de cada um de nós. Então, o Tassiano, ele tanto ouve falar em Jesus que ele se rende, né, finalmente à palavra do Cristo, né? Pai e filho, então, acabaram martirizados juntos como cristãos. E no fim, então, dessa história, ele fala: meu filho, eu senti o poder de Cristo em mim, agora eu também sou cristão. Diz Tassiano a Celso nos momentos finais. E Celso conclui a missão dizendo: louvores sejam entoados a Deus, meu Pai. Viva Jesus, né? Então é uma história também muito bonita, né? A gente vê um segundo testemunho, a segunda dedicação dessa vida, né? Para Cristo, né? Para ser um espírito bom. Outra história que a gente também tem conhecimento é de uma história chamada Queda e Ascensão da Casa dos Benefícios. Nessa história, ele é o personagem Parmênio. Então, aquela história, a última foi no final do século, foi no século III, agora já no século V, né? É uma história em que há duas gêmeas, a Céres e a Cecília. Só que a Céres é um coração pessimista, né? Processo de adaptação do mundo, né? É uma pessoa sofrida, uma pessoa que, né, uma pessoa deprimida, uma pessoa, né, com o coração ali, né, não bom. Já a Cecília, ela é uma pessoa de bons ideais, que ama a natureza, né? É uma pessoa que gosta de ajudar aos outros. Então, elas sendo gêmeas, né, convivem, claro, né? Só que Cecília, ela se casa com um nobre romano chamado Coriolano, Rufus. E acaba causando ciúmes em séries, que, né, a gente sempre, as pessoas que têm alguma dificuldade, algum problema, elas sempre vão ser movidas por sentimentos, né, muitas vezes não dignos, né? Então ela fica com ciúmes da irmã, né? Fica aquele sentimento de ela conseguiu, eu não, né? E aí
tem um outro personagem que entra nessa história chamada Cláudius, né? Que é um rapaz rico do tempo lá, que ele se encanta por Cecília, mas Ceres, né, percebe isso e acaba ele se aliando, né? Nisso, Cecília e o Coriolano, eles têm um filho, né, que chama Pompílio. E nisso Pompílio fica doente. E aí a Cecília, né, nessa história, né, o marido dela precisa viajar e a Cecília então aproveita esse momento para ir atrás de um cristão que fazia curas, chamado irmão Parmênio, que adivinha quem é? Bezerra de Menezes, né? Então, e ele tinha uma casa, a Casa dos Benefícios, né? Uma instituição, onde ele já curava pessoas, né? Então, já vem de algum tempo, né? Essa abordagem de cura, né? De ser um médico, né? De quem necessita. E aí, nessa história, né? Como uma novela que a gente diz, né? Acaba imaginando, então o Coriolano volta e aí essas séries, né, e aquele Cláudio, eles tiveram ali uma história ali que foi visto por uma serva, né, o relacionamento dos dois. E aí a serva meio que deixa entender que não se sabe quem é. E na cabeça dele ele pensa que é a esposa dele, né? Ele fica louco de ódio, de raiva, de ciúmes e aí vai atrás, né? E daí esse Coriolano vai e sai à procura da Cecília e ele acaba ateando fogo na Casa dos Benefícios, lá naquela instituição do Parmênio. E aí o que acontece é que em poucas horas, né, o irmão Parmênio e toda a sua obra acabam passando, né, tomando fogo, né, sendo consumidos pelo fogo. Então, né, uma outra fim de vida muito sofrida, né, quando a gente analisa pelos nossos olhos, mas é fruto de uma dedicação que esse espírito também teve, né? Além dessas vidas, claro que teve várias outras, nem todas foram narradas, né? Algumas outras também foram contadas, né, sobre outras vidas de Bezerra de Menezes. Mas aqui, né, só algumas que eu trouxe aqui para a gente ter algum conhecimento e ver, né, como esse espírito já se dedica, né, há algum tempo aí a auxiliar ao próximo, né. E depois disso, então, a gente tem a vida de Bezerra de Menezes também, que é uma vida muito bonita, muito dedicada, né, um médico que realmente ajudou, né, no que pôde a quem necessitava, né, tanto que dedicou-se, né, totalmente, tudo que ele tinha, ele dava a quem necessitava, né. E aí, a missão justamente dessa existência enquanto Bezerra de Menezes era, né, dele propagar o espiritismo, né, criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus no seio da pátria do seu Evangelho. Então, ele tinha essa missão quando veio nessa encarnação. Então, ele foi incumbido justamente pelo Espírito Ismael, que é o governante do nosso país no plano espiritual. E cumpriu muito bem, né, com seu papel. Depois retorna, então, claro, à pátria espiritual, né? Teve o seu desencarne, mas o trabalho dele não cessa, né? Ele continua com muitas comunicações para nós, para nos auxiliar, né? Enquanto seres humanos aqui do nosso planeta, né? Ele se dedica ao nosso planeta, né, da forma que ele pode ajudar. E alguns médios, então, receberam muitas comunicações dele. Um dos espíritos foi Francisco Cândido Xavier, né, que Bezerra de Menezes foi um dos guias do Chico, né,
Não foi só o Emmanuel que assessorou o Chico, né? Ele tinha vários espíritos o assessorando para ele ter esse trabalho maravilhoso que ele fez, né? De nos trazer muitas comunicações, de auxiliar muitas pessoas, de mostrar realmente o que é o amor na forma prática, nessa vida de Chico, né? Assim como Bezerra também. E aí, as comunicações com Chico, ele teve, né? Na verdade, ele recebia muitas comunicações do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra auxiliava Chico nos receituários, quando precisava, né, auxiliar aquelas pessoas doentes que procuravam o Chico. O Dr. Bezerra estava sempre ali junto, né, dizendo qual o remédio que era possível para aqueles casos, né? Sempre com essa dedicação ali, né, auxiliando o nosso querido Chico. Além disso, também teve livros psicografados por Chico, que foram ditados por Bezerra de Menezes, né? Então, o que eu encontrei foi Bezerra, Chico e Você, no ano de 1973, e Apelos Cristãos, no ano de 1985. Há também um famoso caso, a gente tem até animação, né, dessas animações que eu falo que já se usa a voz do Chico para fazer, e são belíssimas. Um famoso caso de um dia que o Chico não tinha nada, todo mundo deve conhecer essa história, né? Não tinha nada para oferecer para quem ele auxiliava. Né? Chico sempre, né, sempre que podia, ele, né, não só todo o trabalho que ele tinha ali de psicografia, de trazer aquelas cartas, aquelas comunicações para quem precisava, né, ter esse contato com o lado, né, receber alguma coisa que precisava ouvir do lado espiritual, mas ele também auxiliava materialmente quando podia, né? E aí chegou um dia que ele não tinha absolutamente nada para oferecer, mas era costume de parte lá da comunidade vir até ele para justamente conseguir algum auxílio. E aí, só que daí milagrosamente chega um caminhão trazendo donativos. E a população já estava ficando, né, a comunidade já estava ficando aborrecida, a parte, né, que não entende, poxa, mas tu não tem nada para dar? Ah, infelizmente hoje eu não tenho. E aí chega esse caminhão com donativos. E aí, mas quem que enviou? Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes não era nem vivo, tá, gente? Já tinha desencarnado. Mas ele manda para Chico esse presente, né, para ele poder atender assim aos irmãos necessitados. Além do Chico, ele também, Bezerra de Menezes, se comunicou com Ivone do Amaral Pereira, que também tinha uma mediunidade muito abençoada, nos trouxe obras lindíssimas, né? Memórias de um Suicida, um livro assim que a gente, né, quando a gente quer saber sobre esse assunto, eu entendo que não há obra melhor para a gente começar o estudo sobre o suicídio, né? Uma obra que nos exemplifica muito, que a gente se emociona e, né, é uma obra que fala muito sobre realmente a realidade do que acontece, né, com essa situação. E a médium, ela é nascida no ano de 1900, né, então ela também não conviveu com o Bezerra, assim como o Chico, né. Eles receberam as comunicações, né, e... Estou pulando aqui, isso. Então, ela também recebeu muitas comunicações do Dr. Bezerra, também muitos receituários para auxiliar o atendimento das pessoas doentes, né? A gente tem que pensar que naquele tempo ter acesso à medicação não é uma coisa simples, hoje é um pouco mais simples, né? Naquele tempo não era, então a homeopatia vinha como um auxílio mais em conta para as pessoas, mais acessível para poder ajudar aqueles que necessitavam, né? E aí a médium Ivone, ela também recebe algumas obras ditadas pelo Dr. Bezerra. A Tragédia de Santa Maria, no ano de 1957, Dramas da Obsessão, no ano de 1963, e Nas Telas do Infinito. Né? Uma parte dessa obra, então, no ano de 1977, também ditada pelo espírito Bezerra de Menezes. Além disso, ela se comunicou também com Divaldo Pereira Franco, que também, né, outra mediunidade abençoada, né, que a gente
recebeu muitos presentes, né, que a gente tem tem que sempre buscar, então, essas obras que eles nos trazem, porque são obras que vão, com certeza, nos tocar em algum sentido. E aí, o Divaldo, o médium que recebia o Dr. Bezerra era o Chico, naquele tempo. Só que no Congresso Espírita, o Divaldo, no final desse congresso, ele, né, incorpora ali, né, um espírito, ele fala, né, uma prece final, e no final essa prece é assinada por Bezerra de Menezes. Só que ele sai dali meio assim na dúvida, poxa, acho que eu fui cair numa emboscada, algum espírito quis brincar comigo, né? Divaldo fica descrente disso. E aí ele procura Chico para saber se realmente foi o Dr. Bezerra que tinha falado por ele, né? E aí, daí o Chico diz, você quer que eu pergunte para Bezerra? Quero. Aí o Chico pergunta e daí o Dr. Bezerra responde, sim, fui eu, né? Fica tranquilo, Divaldo, não, né? Não foi uma enganação, foi né? Porque o Dr. Bezerra, ele ama muita gente, então ele queria realmente se manifestar, né? Para um congresso espírita que a gente hoje tem acesso aí para a internet, várias, né? Filmagens, né? Desses congressos. Então são palavras que a gente pode, né? Estão nos auxiliando e vão continuar nos auxiliando, né? Então não era só para engrandecer a Divaldo, nunca é nesse sentido, né? É sempre com um objetivo maior. Mas aí é confirmado para Divaldo, né? Ele fica mais tranquilo, né? Sabendo que realmente não tinha sido, né, um embuste ali da espiritualidade, né? Não amiga. E aí, a partir daquele ano, todo o final do congresso, isso acontece. O Dr. Bezerra vinha, né? Que agora o Divaldo também não encontra-se mais conosco aqui no plano, né? Plano material. E aí ele se manifestava, né? Sempre deixando uma mensagem muito bonita para encerrar esses congressos. Também teve obras, né, psicografadas ali pelo Divaldo, Compromissos Iluminativos, no ano de 1990, em 2023, Jesus e Nós. Então, são obras que são atribuídas ao Dr. Bezerra. E aí, agora, se alguém tiver algum comentário, era sobre isso que eu gostaria de trazer para vocês, né? Um pouco sobre essas vidas e convidar todos, né, que tenham interesse a ler esses livros maravilhosos que a gente tem, da psicografia ali do Chico, vários romances, né, da Dona Ivone, né, são livros que com certeza vão nos tocar, né, então vale muito a pena a gente conhecer. O Ave Cristo eu li, é maravilhoso. Lindo, né? Não tem como não chorar. Não tem. Não tem como não chorar. Você falou que tinha E o Memória do Suicida da Ivone também é ótimo. Tem filme do Bezerra de Menezes? Tem. Eu vi, acho que foi na Netflix, mas faz tempinho já. Acho que foi na Netflix. Eu botei filme, Bezerra de Menezes, aparece. A vida dele, né? Também é muito... um filme, né, que vale a pena para quem gosta de filme, né? Trata dos principais acontecimentos da vida dele, assim, bem interessante também. Da Ivone tem mais um livro que é Família Espírita. Dele também? Que é do Doutor Bezerra. Só que assim, esse livro, ele só foi editado bem depois da morte da Ivone, por isso que não aparece ali. Porque assim, eu dei uma busca pelo Google, assim, né, para tentar buscar tudo que eu... Foi no início do ano 2000 que foi editado esse livro. Estava guardado, né, e depois foi editado. Também é muito interessante. E muitos desses livros a gente encontra na biblioteca aqui, né, e valem a pena a gente ler. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu gostaria de encerrar então com uma dessas comunicações que o Divaldo recebeu, tá, num dos congressos. Só que assim, a imagem eu não vou conseguir projetar, eu tentei aqui, mas vou ter que pedir para uma universitária, a Érica, ali depois me ajudar, porque eu não consegui
É projetar, só acredito que o som vai sair, tá? E é bem interessante porque a gente vê a modificação da voz do Divaldo, já, né, passando da voz dele para pronunciamento ali do Dr. Bezerra. E a mensagem também é algo que vale muito a pena a gente ouvir. Vamos ao teste. Ah, propaganda não, né? Vamos ver se aqui eu já abro direto. No bem, para bem que fazemos se transforma no bem para a eternidade. Não esqueçamos nunca de fazer o bem. O bem é a divina expressão de Deus na alma da humanidade. Lembrai-vos, nascidos da grande luz, sois a luz do mundo, conforme Jesus anunciou. Deles o conhecimento da verdade. Fazei que a verdade fique à vista e não escondida atrás dos verdadeiros. Almas queridas, que escutais a dulce da palavra de Jesus. Tende dentro o tempo geológico é muito rápido e quando menos se espera o périplo carnal preenche o seu ciclo e todos voltamos à imortalidade. Vivei conforme as lições sublimes da Boa Nova e lembrai-vos que Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós sabemos que estes dias são muito difíceis. Murmúrios de guerra, lamentos de doenças, perdição de vidas, perigos e angústias. Mas, além das nuvens carregadas, brilham as estrelas. Além deste processo degenerativo de mudança, de mundo de provas para mundo de regeneração, brilha o amor de Deus. E vós, que permanecerdes fiéis, provarão do manjar do céu e da água viva da verdade. Se vos compuscardes, nem padecerdes desse do sono. Ó espíritas cristãos, Jesus espera por nós, que fomos convidados para semear o grão bom e saudável. É certo que ao seu lado também tem o grão doentio e amargo, mas podereis separá-lo e alimentar-vos do trigo misericordioso do amor de Deus. Confiai, sem temer, o Pai vela pelos seus filhos. Agradecemos ao
por nos haver concedido mais uma vez a comunhão entre nós e vós, neste trabalho de luz que marca a presença divina nos corações humanos. Tende paz, servi ao bem e entregai-vos à crença da verdade. Que o Senhor nos abençoe, meus queridos irmãos, minhas irmãs queridas, e um abraço de ternura do servidor, o mínimo e fraternal Bezerra de Menezes. Com essas palavras que eu encerro nosso momento de reflexão da noite, desejando a cada um de nós, então, que a gente continue, né, abençoado pelo nosso Espírito protetor e que a gente receba no passe aquilo que cada um de nós necessita. Que assim seja. Obrigada, Márcia.